E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje com mais uma aula de resumo, de revisão, tratando sobre o tema do Iluminismo. O Iluminismo é a filosofia do século XVIII e nós vamos tentar tratar bem rapidinho para ajudar você nos seus estudos de revisão para o vestibular, para o Enem, para alguma prova que você esteja necessitando, tá bom? Hoje destaque aí para a nossa camiseta do saudoso terceiro ano C de 2018, lá da Escola de Comércio, né? Um abraço aí, um salve para todos os ex-alunos daquela turma, né, que nós tivemos aí até 2018. Iluminismo, também conhecido como ilustração, né? Como eu falei, era uma filosofia que se desenvolveu, que se difundiu durante o século XVIII e que influenciou diversos movimentos políticos, movimentos revolucionários aí pelo mundo afora, né? Dentre eles a própria independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, o processo de independência na América Espanhola e também os movimentos emancipacionistas no Brasil, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos tentar falar um pouquinho das características do iluminismo e um pouquinho aí sobre os principais pensadores que são considerados como iluministas, tá bom? Para que não fique maçante, muito grande aí a aula, já que é uma pequena revisão. Essa filosofia tinha uma origem burguesa, tinha um caráter racionalista, revolucionário e tem uma frase que eu sempre comentei, sempre comento com os alunos, né? As luzes da razão iluminam as trevas da ignorância, né? Ou seja, para os pensadores iluministas em geral, porque cada um vai ter a sua característica, a razão é a luz que conduz o homem ao conhecimento, à verdade do conhecimento. E quando você não se abre para esse conhecimento, para esta verdade do conhecimento, então você vai viver nas trevas da ignorância. Tá? Os precursores do iluminismo, ainda lá no século XVII, foram então John Locke, Isaac Newton, René Descartes. Tá? E vamos falar um pouquinho agora das concepções fundamentais do iluminismo, né? Algumas características básicas que nós podemos reunir considerando o que os pensadores iluministas escreveram aí, né, durante o século XVIII. Né? Primeiramente, o racionalismo, né? Uma ênfase dada no uso da razão. Né? Os iluministas eles rejeitavam as explicações não racionais para os fatos, tá? Explicações teológicas, por exemplo, né? Explicações baseadas em apenas fé, então eles rejeitavam isso. Então eles queriam que experiências racionais para se encontrar o conhecimento. Essa é a primeira característica. Não que o racionalismo não existisse antes, tá? Mas os iluministas são também pensadores que enfatizam o uso da razão. Outra característica, a ideia do naturalismo, né? Que seria a crença na perfeição da natureza. Enfim, aquela ideia que eles vão trazer, vão difundir, de que há fenômenos da natureza que são regidos por leis determinadas, né? Por normas, que há normas naturais, há leis da natureza que não tem como o ser humano influenciar ou não tem como o ser humano alterar essas regras da natureza, tá? Há também aí nesse naturalismo, claro, a visão de valorização da natureza como um todo, né? Surgem algumas ideias relacionadas a isso também na época, mas não vamos aprofundar aqui para não ficar muito grande o resumo. A outra característica é a questão da liberdade, né? Do liberalismo, o liberalismo político. Né? Os iluministas vão reconhecer a liberdade como um direito natural do ser humano, né? A liberdade e também a igualdade perante a lei, né? Que a gente fala que é a igualdade jurídica. Lá no liberalismo, essa ideia de liberdade que eles têm é uma liberdade política, é uma liberdade econômica, é também uma liberdade intelectual. Né? Por isso que também podemos caracterizar o iluminismo a partir das críticas que ele fazia, das críticas ao absolutismo, das críticas ao intervencionismo, das críticas à intolerância de forma geral. Tá? Claro que quando eles vão defender a liberdade, não se trata de uma liberdade absoluta, mas uma liberdade que seria limitada por valores morais,
seria limitada pelo respeito aos direitos dos demais integrantes do corpo social. É aquela coisa que, desde quando a gente é criança, nós ouvimos: a minha liberdade termina onde começa a do outro. Sobre a igualdade jurídica, você vai ter aí que a igualdade de todos perante a lei, ou seja, todos os homens nascem livres e iguais entre si, então as leis não podem privilegiar um determinado grupo, né? Com base no seu nascimento, com base na sua condição social ou qualquer outra característica. Não se pode criar privilégios nas leis, tá bom? Outra característica que a gente podia falar, já em direção ao final aqui da nossa aula de revisão, é a questão do anticlericalismo, né? Embora vários filósofos iluministas fossem teístas, ou seja, eles acreditavam em Deus, eles começam a se voltar começam a criticar certas situações, certos elementos na igreja, né? Eles voltavam-se, tem filósofos muito críticos em relação à Igreja Católica, tá? Por motivos filosóficos, por motivos políticos, até por motivos teológicos. Quem são os pensadores iluministas? Voltaire, Montesquieu, o Denis Diderot, d'Alembert, o Rousseau, né? muito estudado, muito comentado, tá? Esses são os principais aí pensadores políticos. Poderíamos falar também dos pensadores econômicos, mas num outro momento nós voltamos com uma aula só sobre a parte do liberalismo. Poderíamos falar lá dos fisiocratas, também do liberalismo clássico, lá do Adam Smith, né? E também a questão do despotismo esclarecido, que foram aqueles reis absolutistas que usavam ideias iluministas sem renunciar ao seu poder absolutista. Então, ou seja, eram reis, eram políticos que usavam de ideais iluministas dentro do seu governo, mas não todo o iluminismo. A parte que eles tocavam, né, que é a crítica ao poder absolutista, que é a crítica aos privilégios de classe, privilégios que a lei podia dar aí em sociedades estamentais, nessa parte eles não gostavam, né? Mas na parte de ciência, de outras concepções aí iluministas, eles gostavam, né?